Eu me chamo Letícia, eu estou como gerente de projetos estruturados, é uma área da Veolia ligada ao desenvolvimento de negócios. Essa área tem por objetivo a estruturação dos projetos de concessão e parceria público-privada na área de resíduos, água e esgoto. Um desafio muito grande, haja visto o Brasil ter uma série de metas e desafios grandes agora para cumprir, principalmente após a edição do Marco do Saneamento. A nossa ideia é falar também de uma abordagem bastante filosófica, falando dos nossos pressupostos e de onde vem o nosso entendimento para a elaboração ali no final do dia dessas soluções técnicas e comerciais. Eu acho que o primeiro ponto é mais interessante, a gente falar um pouco sobre a relação entre as cidades, sobre a urbanidade e o papel da gestão de resíduos em termos de infraestrutura e não só, em termos de melhoria da qualidade de vida para as populações dessas cidades. Acho que quando a gente fala um pouco dos desafios que a gente tem pela frente de cidades sustentáveis, a gente fala de alguma coisa que está entre a vontade política e a oferta de tecnologia. E entre esses dois elementos, muitas coisas vão acontecer até a gente ter uma gestão de resíduos considerada adequada, sustentável ou equilibrada. Os nossos desafios estão postos. Eles são tanto de ordem social, quanto de ordem econômica, de ordem ambiental, uma urgência climática, por exemplo, muito grande, mas eles também são, sobretudo, também urgências de formas tecnológicas. E isso, através desse conhecimento, de uma abordagem mais multifacetada, é o que a Veolia também pretende trazer para o Brasil em forma de infraestrutura e também de oferta de serviço. De modo geral, a gente tem uma questão voltada que liga resíduo diretamente à saúde pública e dentro de saúde pública, eu acho que a gente pode abrir um parêntese muito maior e já falar das mudanças climáticas, não só em termos ambientais, mas como que isso vai atingir a saúde das populações daqui para frente. Então a gente está falando, por exemplo, de escassez de água, a gente está falando de desertificação, a gente está falando de mudanças no ambiente, no microclima urbano, que certamente vão impactar aqueles que mais precisam de apoio e auxílio. A gente também fala das devidas contribuições de infraestrutura, porque no final do dia, quando você tem uma gestão de resíduo, esse resíduo ele vai sair de um lugar e ele vai ser encaminhado para outro lugar. E esse outro lugar, onde se propõe um tratamento, uma destinação adequada, a gente está falando em termos, então, de infraestrutura. Aí eu falo das centrais de tratamento, eu falo dos aterros, eu falo de recuperação energética, das centrais de triagem de resíduos, por exemplo, resultantes da coleta seletiva, entre outros. O leque de tecnologia, eu acho que o que a gente pode ver aqui na feira, ele é muito grande. O problema não é você ter exatamente a tecnologia, mas você fazer a tropicalização, as adaptações necessárias e ter um conhecimento muito profundo da sua demanda. E pensar uma coisa, elefante branco, investimento em tecnologias que não progridem ao longo do tempo, isso a gente tem demais também no histórico brasileiro. A questão é como que a gente faz um planejamento adequado e mantém uma gestão que vai manter essa infraestrutura aí pelos próximos 30 anos, 20 anos que seja. E isso a gente fala de qualidade e continuidade do serviço. Para a gente pensar tudo isso, a gente tem que falar um pouco dos novos contornos que a gente tem na legislação brasileira, no contexto específico brasileiro da gestão de resíduos. Em termos de legislação, o Brasil não fica devendo para nenhum país do mundo. A gente tem uma excelente política de resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi promulgada em 2010. Na continuidade, nós tivemos os documentos, os instrumentos dessa política, como, por exemplo, a edição do Plano Nacional de Saneamento, como, por exemplo, a edição do Plano Nacional de Resíduos. E também agora, por fim, a gente tem o Marco do Saneamento, que está buscando a universalização dessa oferta de serviços, ou seja, não adianta eu ter o centro de São Paulo, a urbanidade atendida, se eu não tenho o interior, as áreas rurais, as cidades menores também contempladas por essas iniciativas. E no fim de tudo isso, a gente também tem o papel novo, né? Uma agência reguladora que tem o papel de nos instruir através da edição de algumas normas de instrução, que vai mostrar para a gente o caminho a ser seguido até a gente conseguir materializar toda essa ideia e esses conceitos em termos efetivos de projeto. Como que a Veolia vê tudo isso, né? Nós somos uma empresa extremamente inclusiva
E a gente se coloca como um dos agentes do que a gente tem chamado de transformação ecológica. O que seria essa transformação ecológica? É o caminho que a gente está percorrendo agora. A gente não está falando de uma coisa que vai acontecer. As urgências e as demandas ambientais, elas estão postas no presente. E essa transformação, a gente não pode pensar em alguma coisa que está distante da gente, mas ela está acontecendo agora. E como que ela acontece agora? Primeiro, quando a gente pensa nesse ambiente. Que ambiente é esse que a gente vai trabalhar? Que sociedade é essa? Que demanda que essa sociedade precisa? Essa sociedade precisa de um local habitável, bom, seguro, saudável. Essa sociedade, ela também precisa ser resiliente. As mudanças, elas estão aí. A gente precisa ter flexibilidade para encarar essas mudanças. E quando a gente fala em termos ambientais, as mudanças, elas estão acontecendo o tempo todo. A gente também fala de ambientes inclusivos. A gente fala das minorias, a gente fala das mulheres, a gente fala dos negros, a gente fala dos LGBTs de modo geral, a gente fala das pessoas com necessidades especiais. Todos eles não podem ser deixados para trás. Então a gente tem que pensar nessa forma, nessa sociedade onde todos nós fazemos parte. E a gente não está falando ali, como eu falei, de um centro, daquele que tem capacidade de pagamento. Nós estamos falando de todos, de definitivamente não deixar ninguém para trás quando a gente pensa nessas soluções. Para tudo isso tem que ter inteligência. São ambientes complexos, as respostas são complexas também. Não vai haver uma resposta simples, ou seja, não é uma introdução de um único compactador de resíduo que vai promover a transformação ecológica no município. Por sua vez, também não é a introdução de uma tecnologia high-tech sozinha, se ela não conversar com todos esses elementos que fazem parte. E aí a gente pode chamar bastante atenção para a questão da própria inclusão social. No Brasil, não é uma escolha, é uma determinação legal o trabalho com as cooperativas e os catadores. Eles precisam estar incluídos de alguma maneira nesses sistemas de limpeza que estão sendo projetados. E, por fim, a gente fala de economia circular. A gente fala da visão do resíduo, não um resíduo fim, mas um resíduo meio, um resíduo como recurso, um resíduo que é utilizado como insumo para outras atividades produtivas, que gera valor, que gera uma cadeia positiva. E dentro disso, para a gente pensar todos os âmbitos que envolvem essas soluções, na Veolia a gente traz sempre a roda multifacetada. E essa roda multifacetada pensa tanto no ambiente interno da empresa, como principalmente nos clientes, nessa leitura do ambiente externo. Onde que a Veolia pode contribuir bastante e trazer essa experiência? Como eu falei, a Veolia não é uma vendedora de tecnologia e ela também não quer empurrar modelos de outros países aqui no Brasil. O que a gente utiliza e o que a gente se pretende é utilizar a nossa gama multifacetada de leitura de diversos públicos, seja na Colômbia, seja em Equador, seja em Santa Catarina, seja na Indonésia, seja em Paris, para que a gente consiga reunir as respostas que realmente vão atender aquelas demandas. E não chegar com um produto caro, um produto não tropicalizado, um produto não adaptável. Então são essas adaptações e essa flexibilidade, essa capacidade de leitura que é um pouco da força da empresa e aquilo que a gente pode contribuir com a sociedade brasileira. Por fim, é claro, vem a nossa gama de serviços. Quando a gente pensa numa cidade, a gente faz um recorte. São tantas as oportunidades que a gente tem de repensar o resíduo e introduzir esse resíduo na forma de recurso, que a gente esgotaria esse tempo só de falando dessas diferentes oportunidades que a gente tem de negócio. Mas talvez o mais importante de tudo isso seja estar preparado para as demandas. Estar preparado de uma forma resiliente e nunca excludente, de uma forma sempre inclusiva. Quando a gente fala da gestão de resíduos, por fim, no Brasil, a gente tem desafios e esses desafios também se transmutam em caminhos. E esses caminhos, eles começam na universalização, na questão de não deixar ninguém para trás, de independente das cidades, todos terem a oportunidade de terem um serviço, uma gestão adequada desses resíduos. A gente fala de segurança ambiental, impossível a gente não falar desse tema quando a gente também fala de gestão de resíduos. E quando eu falo de segurança ambiental, a gente está falando dessas contaminações mais específicas, mais contundentes. A gente fala de solo, a gente fala da água, a gente fala da vizinhança, a gente fala do clima principalmente.
Quando a gente fala ali em proteção do clima, a gente também já está falando desse resíduo enquanto recurso, porque a ideia não é só você mitigar o impacto ambiental, mas a ideia é você não gerar esse impacto ambiental. E como a gente faz isso? A gente faz isso principalmente por estratégia de educação, pela oferta de um serviço contínuo e capaz de lidar com a demanda daquela sociedade e também, sobretudo, com a capacidade de pagamento. A gente pode comprar aquilo que cabe no nosso bolso, literalmente. A gente também não pode pensar em coisas que estejam deslocadas completamente da nossa realidade. A gente está falando com tudo isso, e o marco traz isso, e isso é bastante importante, é o ganho de escala regional. Não tem sentido o Brasil, com cerca de 5 mil municípios, a gente pensar, por exemplo, em 5 mil aterros sanitários. Isso é impraticável. Os projetos eles precisam ser regionalizados. Quando a gente fala desse ambiente, qual que é a demanda hoje? O grito da sociedade brasileira: geração de emprego e renda. A gente tem a proteção de um lado ambiental, que é o nosso foco, a transformação ecológica, mas quando a gente fala de transformação ecológica, a gente não pensa numa floresta longe da gente. A transformação ecológica, ela também é nosso interior, ela é a oportunidade para as pessoas se transformarem e contribuírem com a sociedade. A gente fala de educação ambiental, que não é aquela educação ambiental que você vai na escola, simplesmente, e ensina ali a essas gerações futuras as responsabilidades. Isso é muito importante, não pode ser deixado para trás. Mas a gente fala de uma educação ambiental crítica, cidadã, onde você consiga ter uma leitura da sociedade onde você está inserido através desse viés crítico e não de um viés totalmente de aceitação. E por fim, e não menos importante, ninguém será deixado para trás. A inclusão social no Brasil é um tema extremamente relevante e não só no Brasil como em todo o mundo. Então a gente deixa um abraço para vocês, eu deixo o meu contato, estamos abertos a responder qualquer pergunta e fazer qualquer debate, bem como receber todos vocês que estão aqui também, nas unidades da Veolia, seja em São Paulo, Santa Catarina, e a gente deixa esse abraço, que vocês tenham uma excelente feira e que a gente possa contribuir na construção de uma visão de uma gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. Obrigada, gente!